Hoje vamos analisar um caso do finalzinho do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Florence, filha do abastado James Stout de Byron Center, Nova York, nasceu em 7 de janeiro de 1876. Seu pai, um empresário próspero, faleceu. Na verdade, ele havia morrido 6 meses antes, em 7 de janeiro. Mesmo assim, de forma previsível, ele criou um grande fundo fiduciário para seu filho que ainda não havia nascido. A herança seria entregue ao filho ao se casar, sendo cuidadosamente administrada por um amigo de confiança e banqueiro designado pelo Sr. Todt. E quando Florence entrou na adolescência, esse valor já havia se tornado uma quantia substancial. Florence se tornou o foco de Howard Benham, um agente de viagens com grandes ambições. Ele se especializou em vender viagens e oferecia planos de parcelamento como pagamento. Ele começou a cortejar Florença e a jovem parecia fascinada pelo galanteador de 23 anos. Embora esse romance em desenvolvimento tenha lançado uma sombra de desaprovação e decepção sobre Mariana Farrand, mãe de Florença, e seu padrasto, Sr. Pedro Farrand. Eles não confiavam nas intenções do jovem cavalheiro, porém temiam que sua objeção ao relacionamento pudesse fazer com que a jovem e impressionável Florença fugisse com o Sr. Howard Benham. Suas preocupações foram amenizadas quando, na noite de 3 de agosto de 1892, a jovem aliviou seus temores ao assegurar-lhes que não tinha intenção de fugir. No dia seguinte, ela disse à mãe que iria visitar um consultório odontológico na pequena cidade de Batávia. Mary Ann, aparentemente despreocupada, acenou para a filha, mas Florence não foi ao dentista. Em vez disso, ela embarcou em uma viagem para Rochester para se encontrar com o Sr. Howard Benham. Lá, no escritório particular do juiz White, os amantes clandestinos trocaram votos, selando sua união em casamento. O casal recém-casado então investiu em uma residência situada em um bairro nobre de Batávia que refletia uma aparência de riqueza e status social. Howard assumiu o controle da administração da herança de Florence, aventurando-se nos domínios da banca privada e do empréstimo de dinheiro. No começo, as coisas iam bem entre eles. E em 7 de dezembro de 1894, Florence deu à luz um menino, que o casal chamou de Howard, em homenagem ao pai. No entanto, apesar da aparente felicidade doméstica demonstrada pela compra de uma casa e pela chegada de um filho, a passagem de 5 anos revelou uma verdade desanimadora para quem observava. O casamento era marcado pela infelicidade. O maltratamento de Howard Benham com sua esposa ficou evidente, e sussurros sobre seu envolvimento em um estilo de vida dissoluto, fora do casamento, eram discretamente comentados por quem o conhecia. Florence, que antes era uma presença vibrante, era vista por muitos como apenas uma sombra do que já foi. Sobrecarregada pelas indiscrições do marido e pelas exigências da maternidade, seu brilho juvenil e efervescente havia sido ofuscado por uma aura de derrota, restando uma jovem marcada pelas dificuldades e desafios que a vida lhe impôs. Nas primeiras horas da segunda-feira, 4 de janeiro de 1897, em sua casa na Avenida Hellicott, número 38, Florence Benham faleceu. Ela esteve doente por um curto período, mas a notícia de seu falecimento ainda assim foi um choque inesperado para aqueles que a conheciam. Inicialmente, a morte foi atribuída ao reumatismo no coração, uma causa que não gerou mais do que comentários rotineiros e simpatia pela família enlutada. No entanto, uma mudança sutil ocorreu quando começaram a circular sussurros, insinuando que a morte de Florence talvez não tenha seguido um curso natural. A origem desses rumores permaneceu desconhecida e muitos os descartaram como especulação infundada, mas, em meio à incerteza, esses murmúrios ganharam força, a tal ponto que a corrente de suspeita acabou levando o legista a conversar com o viúvo enlutado, Sr. Howard Benham, sobre a realização de uma autópsia em sua falecida esposa. Reconhecendo a profunda gravidade das circunstâncias e movido por um desejo firme de se livrar da sombra das especulações e fofocas, o cavalheiro concordou abertamente. Isso foi considerado crucial não apenas para trazer clareza ao mistério persistente, mas também para estabelecer uma compreensão transparente que dissipasse quaisquer rumores infundados e lançasse uma luz de verdade sobre o trágico evento que havia ocorrido.
O júri selecionado para o inquérito era composto por homens de posição social muito elevada. A primeira tarefa deles foi ir até o número 38 da Avenida Ellicott e ver o falecido. A autópsia foi realizada pelo Dr. Showerman e pelo Dr. Townsend, e o cérebro, fígado, coração, estômago e intestinos foram meticulosamente extraídos para uma análise mais aprofundada. A intenção deles era enviar esses órgãos para Buffalo para verificar se o falecimento dela foi atribuído a algum fator além de causas naturais. No entanto, ao final da autópsia, tanto os médicos que a realizaram quanto os médicos supervisores concordaram unanimemente que a morte dela não apresentava sinais de crime. Consequentemente, o envio planejado de partes do corpo para análise química em Buffalo foi considerado desnecessário. Como a conclusão reafirmou a ausência de quaisquer circunstâncias suspeitas em torno do falecimento prematuro da senhorita Benham, o inquérito foi adiado para que o funeral da senhora Florence Benham pudesse ocorrer no dia seguinte, quinta-feira, 7 de janeiro. Apesar da declaração dos médicos afirmando que ela indubitavelmente morreu de uma doença no coração, sua família e amigos ainda não estavam totalmente satisfeitos. Eles continuaram a procurar o legista Beringer, que enfrentou pedidos persistentes para estender sua investigação, já que ainda pairavam dúvidas sobre a verdadeira natureza do falecimento da senhora Benham. No dia seguinte, o legista informou ao júri que o inquérito seria retomado na terça-feira, 12 de janeiro, mas recusou-se a divulgar qualquer informação adicional. Essa retenção de detalhes provocou uma nova onda de rumores e especulações, gerando um ressurgimento de discussões e conjecturas entre os moradores de Batávia. Samuel J. Elliott, um homem empregado localmente na farmácia E.M. Jewell, relatou uma conversa que teve com o Sr. Howard Benham. De acordo com o Sr. Elliott, aproximadamente um ano atrás, ele se deparou com um artigo de jornal canadense que detalhava um caso em que um marido supostamente havia envenenado sua esposa. Usando ácido prússico, que também é conhecido como cianeto de hidrogênio, essa substância é conhecida por sua rápida passagem pelo corpo sem deixar vestígios. O Sr. Elliott lembrou que o Sr. Benham demonstrou grande interesse pela história, chegando até a pegar o jornal dele para ler pessoalmente. Em seguida, o Sr. Benham perguntou ao Sr. Elliott sobre os efeitos da substância. Notavelmente, o Sr. Elliott acrescentou que, a princípio, não deu muita importância ao assunto. No entanto, ele prosseguiu contando um incidente incomum que ocorreu uma semana antes do falecimento da Sra. Benham. Durante esse período, o Sr. Elliott realizou 2 vendas separadas, cada uma de 1 onça de cianeto de hidrogênio, para o Sr. Howard Benham, com apenas alguns dias entre as transações. Na primeira venda, o Sr. Benham explicou que precisava do potente veneno para resolver um problema com um cachorro problemático. Apesar da hesitação inicial, o Sr. Elliott aceitou a venda, mas após a entrega ao Sr. Benham, ele então insistiu que a compra deveria ser confidencial e disse ao Sr. Elliott para não informar o proprietário da loja. O Sr. Elliott então contou como, alguns dias depois, o Sr. Benham voltou e pediu mais 1 onça de cianeto de hidrogênio. O Sr. Elliott contou que perguntou se o problema com o cachorro já tinha sido resolvido, mas o Sr. Benham respondeu displicente que ainda precisava do produto. De qualquer forma, o Sr. Elliott afirmou que se recusou a vender o cianeto de hidrogênio, e isso resultou em uma discussão acalorada. Mas, temendo uma possível briga física, ele concordou relutantemente com a segunda venda. Outro funcionário da farmácia, chamado Frank Clark, estava presente durante a conversa e poderia confirmar os relatos do Sr. Elliott. Ambos os funcionários da farmácia revelaram que vinham acompanhando as notícias sobre o falecimento da Sra. Florence Benham e não estavam completamente convencidos com os resultados da autópsia. Posteriormente, eles compartilharam suas interações com o Sr. Benham com o proprietário da farmácia, que os orientou a informar as autoridades. Ao receber essa nova informação, o legista Beringer ordenou que o túmulo da Sra. Benham fosse vigiado durante toda a noite. Às 4h20 da manhã seguinte, os policiais McCulley e Griffiths prenderam o Sr. Howard Benham na residência de seu pai, na East Main Street. Ele foi levado ao juiz Denham, acusado do assassinato de sua esposa, Sra. Florence Benham, e depois levado à cadeia do condado de Genesee. O legista Beringer emitiu uma ordem para a exumação do corpo de Florence Benham, iniciando uma segunda autópsia, que foi realizada na residência da mãe e do padrasto da falecida.
Os órgãos inicialmente extraídos, juntamente com outros adicionais, foram devidamente lacrados e enviados ao Dr. Frank P. Vanderburg, que era químico e trabalhava em Buffalo. A análise de todos os órgãos previa demandar uma quantidade considerável de tempo. Ao mesmo tempo, na comunidade local, quase não se falava de outra coisa além da morte da Sra. Benham. As opiniões pareciam divididas sobre o possível envolvimento do marido na morte dela. Apesar dos resultados da análise química dos órgãos ainda não estarem disponíveis, o inquérito continuou. O Dr. Morris W. Townsend, que participou de ambas as autópsias, disse que o exame inicial foi realizado de forma apressada. Ele acrescentou que precisava visitar seu neto doente e que havia passado o dia anterior em Washington. Ele disse ao inquérito que não sabia que havia um foco específico em detectar veneno. No entanto, após a segunda autópsia, ele observou sinais que sugeriam que a morte pode não ter ocorrido de forma natural. Ele disse: "Não estou inclinado a acreditar que a morte resultou de causas naturais." Ele então afirmou que surgiram evidências durante as autópsias, indicando que a morte poderia ter sido causada por cianeto de hidrogênio. Durante sua breve doença, a Sra. Benham foi atendida pelo Dr. Tozier. Ele disse ao inquérito que, ao ser chamado para atendê-la, acreditava que ela tinha um ataque bilioso e nunca considerou grave a condição dela. Na verdade, ao ser solicitado a visitar a paciente em 3 de janeiro, ele percebeu certa melhora em sua condição. Por isso, foi um grande choque quando ela faleceu. Apenas algumas horas depois, o Dr. Tozier relatou um incidente em que testemunhou o Sr. Benham tirando um pó do bolso, com a intenção de administrá-lo à esposa. Ao perguntar sobre a substância, o Dr. Tozier foi informado pelo Sr. Benham que sua esposa havia conseguido morfina e parecia ter desenvolvido uma dependência dela. O Dr. Tozier disse que orientou o Sr. Benham a observar a esposa de perto, pois ela não poderia continuar tomando a substância. À medida que o inquérito continuava, supostos resultados do químico de Buffalo circulavam, mas esses relatos não passavam de boatos. Apesar de seu caráter especulativo, cada caso gerava grande sensação em Batávia. Alguns depoimentos muito importantes surgiram perto do final da audiência, quando a senhora Maria Anna Farrant, mãe de Florença, foi chamada para depor, estando presente na residência da filha na noite da morte de Florença. A senhora Farrant contou como foi acordada pelo neto e então ouviu barulhos vindos do quarto da filha. Ela disse que foi ver se Florença precisava de alguma coisa, ao que Florença respondeu que não. Era 1h da manhã de segunda-feira, 4 de janeiro. A senhora Farrant disse que o Sr. Benham também estava lá, então ela voltou para o seu quarto. No entanto, ela ouviu sua filha dizer: "Não vejo por que você quer que eu tome isso." Ela ouviu o Sr. Benham murmurar algo antes de sua filha dizer: "Eu não me importo, Howard. Acho que você está sendo o mais mesquinho possível." A investigação durou mais de 1 mês. Em meados de fevereiro, surgiram novamente relatos indicando que o Dr. Vandenberg havia detectado vestígios mínimos de cianeto de hidrogênio nos órgãos da Sra. Benham. Porém, não foram divulgados os órgãos que continham essa substância. O promotor disse que não faria mais comentários sobre o assunto e aguardaria até o julgamento. Quando o inquérito terminou, o Sr. Howard C. Benham enfrentou uma acusação no condado de Genesee pelo hediondo crime de assassinato em 1º grau. A acusação alegava que, em 4 de janeiro de 1897, em Batávia, Nova York, ele deliberadamente e com premeditação administrou uma dose letal de cianeto de hidrogênio, comumente conhecido como ácido prússico, à sua esposa, Florence Todd Benham. Esse ato calculado tinha a intenção de causar sua morte, e de fato foi disso que ela morreu. O julgamento de Howard Benham começou em 30 de julho de 1897 e seguiu praticamente o mesmo curso do inquérito. Parecia que a opinião pública sobre sua culpa estava novamente dividida. Questionava-se se o Sr. Benham havia dado a substância venenosa à esposa e se ela morreu por isso. Alguns afirmaram que a única evidência contra o Sr. Benham era essa. 2 médicos que anteriormente haviam atestado que a morte da Sra. Florence Benham se devia a causas naturais, depois mudaram sua posição após o surgimento da teoria do cianeto de hidrogênio. Além disso, um químico afirmou ter descoberto vestígios mínimos do veneno, que foi a única coisa que serviu de base para o caso da acusação.
Quando o julgamento começou, gerou grande interesse do público, mas com o tempo esse interesse diminuiu e as pessoas só queriam saber do veredito. Peritos apresentaram suas perspectivas sobre os métodos utilizados para detectar cianeto de hidrogênio no corpo da senhora falecida. As testemunhas médicas da defesa argumentaram que as autópsias realizadas foram incompletas e sugeriram que a morte da senhora Benham poderia ter resultado de várias causas além do envenenamento. A defesa reconheceu que o Sr. Benham havia comprado cianeto de hidrogênio, mas afirmou que o objetivo era tratar uma condição médica que o afetava. Embora admitissem que a vida do réu não havia sido exemplar e reconhecessem que suas ações questionáveis influenciaram significativamente o sentimento público, eles pediram ao júri que considerasse esses fatores de forma imparcial em suas deliberações. O júri foi finalmente enviado para deliberar na quarta-feira, 22 de julho, e retornou 22 horas depois para anunciar que eles consideraram o réu, Sr. Howard C. Benham, culpado de assassinato em primeiro grau, e o juízo sentenciou à morte. A equipe jurídica do Sr. Benham buscou um novo julgamento, argumentando que todas as provas contra ele eram circunstanciais. Eles argumentaram que se o julgamento tivesse ocorrido fora do condado, um resultado mais favorável teria sido provável. Dada a ampla notoriedade do caso quando chegou aos tribunais, infelizmente para o Sr. Benham, apesar de 2 meses de consideração, o pedido foi negado e a data de sua execução foi marcada para 13 de novembro. Nenhum pedido de clemência chegou ao governador Roosevelt. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, poucos dias antes de Howard Benham estar programado para a execução, seu advogado entrou com um pedido de novo julgamento, citando o surgimento de novas evidências. No início de fevereiro de 1900, 3 anos após a morte da Sra. Florence Benham, seu marido recebeu outra chance no tribunal. O julgamento começou com o Sr. Benham sendo representado por Arthur C. Wade, um renomado advogado de defesa. Apesar de muitas provas serem as mesmas do primeiro julgamento, o Sr. Wade as analisou minuciosamente. Quando os médicos Townsend, Tozier, Sherman e Prince entraram na discussão sobre a autópsia, o depoimento deles, que havia sido tão crucial no julgamento inicial, foi habilidosamente desmontado. Até mesmo o Dr. Vandenberg, que havia analisado os órgãos da Sra. Benham, admitiu que não encontrou vestígios de cianeto de hidrogênio no estômago da falecida. Uma nova testemunha, chamada Eva Harris, testemunhou que, pouco antes do Natal de 1896, ela visitou a residência de Howard C. Benham e encontrou a Sra. Benham vestida, mas deitada em sua cama. Segundo a Sra. Harris, a Sra. Benham estava visivelmente angustiada, chorando e soluçando, mesmo após a entrada da Sra. Harris no quarto. A Sra. Harris disse ao tribunal que a Sra. Benham afirmou que o Sr. Benham havia sido infiel a ela. A Sra. Harris mencionou que tentou confortar a jovem angustiada, assegurando-lhe que as coisas melhorariam com o tempo. No entanto, a Sra. Benham então revelou que seu marido havia contraído uma doença e a transmitido para ela. Ela estava usando um remédio fornecido pelo Sr. Benham, mas ele não conseguiu melhorar sua condição. A Sra. Harris continuou dizendo que aconselhou a Sra. Benham a procurar ajuda médica, mas a Sra. Benham sentia muita vergonha para fazer isso. A Sra. Harris acrescentou que manteve essa conversa em sigilo até outubro de 1899, quando a compartilhou com a mãe do réu. Quando o julgamento terminou, o Sr. Howard Benham foi considerado inocente. Howard Curtis Benham agora era um homem livre, mas a sorte não estava ao seu lado. Um ano depois, em 14 de julho de 1901, na cidade de Columbus, Ohio, ele sucumbiu a uma doença em um hospital. Vítima de febre cerebral e tifoide, ele tinha 30 anos de idade. O filho de Howard e Florence Benham foi criado por sua avó materna, Sra. Mary Ann Farrant, e seu marido, Sr. Peter Farrant. Mais tarde, ele mudou seu nome de Benham para Farrant e morreu em 1977, aos 82 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem seus comentários ou sugestões e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.